Vamos louvar ao Senhor. Quem está feliz aí para louvar ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Vamos louvar a Ele e dizer: o chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele virá num cavalo branco. Em sua coxa direita diz: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Louve ao Senhor. Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente. Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira. Tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer e o céu vai se abrir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia! Ele vem cavalgando nos montes, com seus pés de latão reluzente. Tem os olhos de fogo e voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira. Tem o cetro de ouro e a espada nas mãos. Ele vem revestido de branco. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer e o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor, Senhor dos exércitos é o seu nome. 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 Ele é o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema de hoje se dá num episódio que narra a visita de Deus. Deus não está sozinho, Ele está acompanhado de 2 anjos até a tenda de Abraão, né? Então, no capítulo 18, eu não vou ler aqui
todos os 33 versículos, porque à medida que a gente for entrando nos tópicos, vocês vão poder acompanhar. Mas essa visita ocorre 1 ano antes de Sara dar à luz ao seu filho. Então, é um texto rico, nos ensina lições preciosas do que acontece quando nós recebemos uma visita de Deus na nossa casa. Bem, a primeira atitude que Abraão tem ao receber Deus e esses 2 anjos é o convite para ficar com eles. No verso de número 3, ele disse: Senhor meu, se porventura, achar graça em mim, fica aqui, fique na minha presença. Eu peço ao Senhor, não se passes daqui. O Senhor é muito bem-vindo aqui. Então, visitas angelicais, há inúmeros relatos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento de visitas angelicais. Há muitos que receberam anjos sem saber que eram anjos. E a atitude dele aqui, o texto diz, que ele providencia água para lavar os pés. Por quê? Porque nesse tempo, lavar os pés de uma visita era visto como uma cortesia. Hoje a cortesia é liberar o sinal Wi-Fi para o visitante. Como Abraão serviu os hóspedes? Verso de número 4. Abraão providencia, veja, todos os cuidados para que os seus hóspedes sejam atendidos imediatamente. Traga água. Eles estão cansados. Vamos lavar os pés. Vamos providenciar um repouso. Podem repousar aqui debaixo da árvore. Provavelmente, naquela época, as tendas eram construídas próximo de árvores para dar sombra, para refrigerar. Pensa no deserto escaldante. Então, Abraão, ele é um homem de fé. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a fé não protela. A fé não procrastina. A fé não empurra tarefas para frente. A fé age imediatamente. O cara precisa naquela hora. Precisa de um socorro já. Depois eu vou tentar ajudar, depois eu vou tentar fazer alguma coisa. Não. É para agora. Então, a atitude de Abraão ao receber essa visita é que primeiro ele serve-os imediatamente. No verso de número 5, ele serve-os pessoalmente, Ele tinha muitos servos na sua casa. E mesmo sendo Abraão um ancião de 99 anos, ao invés dele delegar essa missão honrada de servir essas visitas, ele mesmo faz questão de servir os hóspedes pessoalmente. Irmãos, uma das crises que tem assolado a maioria das igrejas, não estou falando da Pedra Viva, na maioria das igrejas, é que ninguém mais quer servir ninguém. Só querem ser servidos. Nosso chamado é um chamado para servir a Deus. Nosso chamado é um chamado para sermos bênção na vida do outro. Então, Abraão sabia que estava diante do Senhor, sabia que estava diante dos anjos de Deus, então ele serve-os imediatamente e pessoalmente. Verso de número 6, ele também serve-os rapidamente. Veja que o texto diz o quê? Que ele tem pressa em servir. Apressou-se
pois, Abraão. Ele colocou a sua casa inteira a serviço desses visitantes. Ele quer servir da melhor forma possível e da forma mais rápida possível. Ele vai ao encontro dos visitantes, o texto diz, e ele pede então para que seja amassado depressa a farinha, para fazer o pão, para assar, para que os hóspedes sejam bem recebidos. Então, eu aprendo com Abraão que quando eu vou receber alguém, eu devo servi-los imediatamente, rapidamente, pessoalmente. O texto diz no verso de número 7 que eu devo servi-los generosamente. Abraão, na verdade, preparou um banquete, o texto diz. A provisão que ele preparou era muito mais farta do que a demanda exigia. Olha lá, nessa farta refeição ele tinha o quê? Pão, carne de novilho, e não era qualquer novilho, era o novilho mais tenro. Não era o acém não, irmã. Era picanha, coisa boa, aquela gordurinha derretida assim, ó. Os anjos assim, com aquela aguinha na boca. Coalhada, leite. Ele não ofereceu o resto, mas ele deu o melhor que ele tinha. Vai receber alguém em casa? Deu o melhor. Amém? Ainda que seja pão com manteiga, mas que a manteiga seja da aviação. Ninguém merece aquela manteiga lá que vocês compram lá, sei lá onde. Depois que termina a refeição, o Senhor vai revelar a Abraão qual é o propósito da sua visita. Porque toda visita de Deus tem um propósito, amém? Então, antes de o Senhor revelar o propósito, ele faz uma pergunta. No verso de número 9, a pergunta é: aonde que está Sara, a tua mulher? Eu estou vendo aqui os seus criados, estou vendo aqui os seus servos, você está me servindo. A mesa está rica, tem leite, tem coalhada, tem carne, tem pão. Mas cadê a Sara? Por que a razão desta pergunta? Porque naquela época era costume que as mulheres não se mostravam dentro do ambiente enquanto as visitas estavam presentes. As mulheres se retiravam. As mulheres já sofreram muito na vida, irmãos. Graças a Deus que Jesus dignificou as mulheres. Depois dessa pergunta, no verso de número 10, acontece uma profecia, uma promessa. Eles dizem assim para Sara: olha, nós voltaremos aqui, viu? A visita aqui está boa. Nós gostamos, fomos bem recebidos. Nós voltaremos aqui a essa casa, daqui a 1 ano. E você, mulher, Sara, nessa nossa volta, você vai dar à luz a um filho. Olha aqui, 3 coisas que acontecem numa promessa. Primeiro, numa profecia, não pode haver dúvidas. O tempo é definido. Qual é o tempo? Daqui a 1 ano. Numa profecia, não pode ser genérica. Ela tem que ser específica. A pessoa é contemplada. Para quem é a profecia? Para Sara. É ela que vai ter o filho. A profecia não é genérica. Eu estou vendo aqui 4 mulheres que vão engravidar. 5 homens que vão ser curados de dor de cabeça. 3 que vão casar no tempo de Deus. Não define tempo, não é específica. E terceiro, o milagre é especificado. Qual é o milagre?
você dará à luz a um filho. Então não fique acreditando em qualquer profecia que você ouve por aí, não. O cara começa a vir para o meu lado com profecia, que eu vejo que está muito genérico. Você fala, irmão, please. Time, dá um time. Eu já ouvi muita profecia. Uma das que a gente mais gosta de ouvir, né? Deus vai te levar para vários lugares do mundo. Quais lugares? Quero saber. E quando? Porque se não for específico comigo, justo eu, para cima de Moá, que sou um cara ansioso, imagina, eu fico morrendo de ansiedade, mas para onde Deus vai me levar? Para onde Deus vai me levar? Quando vai ser? Eu já tenho que providenciar visto, passaporte, não sei o quê. Aí quando vai ver, Deus me levou ali para uma missão em Bugaçu. Puxa vida, Senhor. Eu ouvi uma profecia, né? Bem, isso não acontece com vocês, que vocês já estão vacinados, né? Agora, olha que interessante. Qual é a reação de Sara nessa visita ao ouvir essa profecia? O texto diz que Abraão e Sara já eram velhos, ou seja, já estavam mortos para a maternidade, né? Avançados em idade. O texto chega a dizer que até o costume dela já havia cessado, né? Não estava mais aquela fase assim, geraldiana, entendeu? Iraudiana. Não, estava já aquela... Vocês não entenderam o que eu falei, tudo bem. Estava numa fase assim, sabe, Gerald? Naquela fase mais assim, a fase do Sidão, sabe, assim, avançado em idade. Então, aí o que ela faz? Ela ri. Riu-se, pois, Sara, mas a Sara não deu uma gargalhada na... Eu vou ser mãe daqui a um ano. Não, ela riu aonde? No seu íntimo, no seu interior. Talvez ela achou que Deus não tinha poderes de ler o que estava no interior dela. Ela se riu. Ela riu e falou, imagina, depois de velha... Depois, o meu senhor velho, eu ainda terei prazer. E aí no verso de número 13, o Senhor vai interpelá-la. O Senhor faz uma interpelação. Ô Sara, me diga uma coisa. Por que você está rindo? Por que você está rindo? Eu vim à tua casa, acompanhado de 2 anjos, fui bem recebido pelo teu esposo, e fiz uma promessa a você, de que daqui a 1 ano você seria mãe. Eu quero saber do que você está rindo, mulher. Está rindo do quê? E aí, uma das coisas mais fantásticas nesse capítulo, Deus diz assim, acaso para mim, o Senhor, há alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Você está rindo porque você é incrédula, mulher. Você está rindo porque você é incrédulo. Mas há alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Você acha que eu não posso fazer uma mulher de 90 anos engravidar? Você acha que eu não posso converter o seu marido, livrar ele da pornografia, das bebidas, do adultério? Você acha que eu não posso curar alguém com um tumor maligno, um câncer? Você acha que eu não posso restaurar um casamento que passou por uma separação, ou por uma briga, ou
Você acha que é a coisa demasiadamente difícil? Deus está perguntando para ela. Deus está perguntando para você nessa manhã. Ah, pastor, a minha luta, o meu problema, meu marido ameaçando sair de casa, eu estou num perrengue lascado. Profissionalmente eu não me encontro, eu não me acerto, eu não paro em lugar nenhum, eu não sei mais o que fazer. A minha fé parece que está em frangalhos, eu não sinto mais vontade de orar, de ler a Bíblia, nem vim para o culto, pastor. Tomar a ceia aqui é uma tortura para mim, eu me culpo, eu acho que eu sou a pior pecadora que tem, o pior pecador que eu tenho. Deus está falando para você nessa manhã, há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus em transformar o seu marido, em transformar você, em transformar os nossos filhos? Na Bíblia diz que não. E aí, então, no verso de número 15, Deus parte para o confronto com a Sara. Porque a Sara, receosa, quando Deus pergunta para ela, está rindo do quê, mulher? Olha o que ela responde. Eu não ri, Senhor. Eu não me ri. Ah, riu sim. Riu porque eu vi que você riu no seu interior. Não minta para mim, Sara. Não minta para mim. Não minta para Deus. Porque muitas vezes no nosso interior, a gente fala, não vai dar certo. Eu não creio. É causa perdida. Ah, eu perdi essa. Muitas vezes no nosso interior, a gente questiona Deus, os propósitos de Deus. Deus não me abandonou, pastor. Deus não está nem aí para mim, essa que é a verdade. No nosso interior, entra em erupção, parece um vulcão, é dúvidas que tomam conta da gente, é medos, temores. Mas Deus diz assim, olha, eu vejo o seu interior. E não há nada demasiadamente difícil para mim. Às vezes eu tenho para mim que Deus nos deixa em frangalhos para que a gente aprenda a viver pela fé. Porque é muito bom, irmãos, é muito bom vir para um culto como esse, com a família em ordem, os filhos obedientes, estudados, em boas universidades, o dinheiro sobrando, a casa pintada, arrumada, trocou até o sofá da mulher que pediu 5 anos para trocar, trocou o sofá, trocou o piso, viajou, foi para o Caribe, foi para Fernando de Noronha, passou férias, sua saúde está, ó, corpo bombadinho, né? É muito fácil servir a Deus quando todas as circunstâncias estão a nosso favor. Mas eu quero ver quando você se encontra em frangalhos como estava Sara. Porque ela tinha sofrido com Agar, ela já tinha passado por humilhação, ela tinha sido desprezada pela escrava. O tempo estava chegando, 90 anos não é brincadeira. O herdeiro que não aparece. Então ela teve aquele momento, sabe assim, aquele momento de Batista, né? E duvidou, riu. Mas aí o Senhor vai confrontar. A Bíblia não disfarça os pecados dos seus heróis e heroínas na fé. A Bíblia põe para a gente ver, irmãos, que o herói que nós temos não é o Abraão, não é a Sara, mas é Jesus. Ele é o nosso herói. Fora ele, todos nós estamos em frangalhos. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam ser vencidas. Todos nós temos manchas que precisam ser removidas. E aí então no verso de número 16, o Abraão se levanta dali com aqueles anjos, aqueles homens deixam a sua casa e eles vão para uma missão. Qual é a missão? Levar o juízo para Sodoma e Gomorra. Abraão
como anfitrião foi aprovado. Recebeu bem, acolheu bem, fez com que os hóspedes tivessem fartura. Ele, como anfitrião, foi aprovado. Agora ele presta um último serviço a esses anjos, que é os acompanhar até o caminho em direção a Sodoma. E aí no verso de número 19, Deus traz uma revelação para Abraão de que ele devia ser um pedagogo das futuras gerações, um educador. Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas a sua missão é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Ensine-os a guardar o caminho do Senhor. Ensine-os a praticar a justiça. Ensine-os que Deus é misericórdia, mas também é juízo. Abraão precisava agora cuidar das futuras gerações, instruir os próximos descendentes. Irmãos, pode ser que Deus esteja falando aqui com pais nessa manhã. Você precisa se comprometer com as futuras gerações. Você precisa colocar sua casa em ordem, investir na vida dos seus filhos. O filho é doido para vir na igreja e você faz corpo mole. Sendo que você deveria ser o exemplo, você deveria acordar mais cedo na casa, para que os seus filhos vejam em você o exemplo para poder servir ao Senhor. Irmãos, no verso de número 20, esses anjos estavam indo para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o pecado lá havia se agravado. O texto disse assim, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Eram cidades perversas. Os homens dessa cidade haviam mudado até a natureza das práticas sexuais. Sodoma e Gomorra era a capital do lesbianismo, do homossexualismo. Era a capital do trisal. Não havia moral. Os costumes corrompidos. O pecado havia se multiplicado. Havia se agravado. Então o que Deus faz? Resolve ir até Sodoma e Gomorra e averiguar. E fazer a constatação. Vamos averiguar? Vamos. Então eu descerei, eu verei se de fato o que eles têm praticado corresponde a esse clamor que chega até mim. Por quê? Porque Deus não executa julgamento baseado em rumores. Ele foi lá e constatou e viu que de fato a cidade estava pervertida. Deus vê, viu, irmãos? O cara está no pecado, acha que Deus não está vendo, Deus vê. Ele tudo vê. Essa cidade de Sodoma e Gomorra pagou um preço alto, foi destruída. O que destruiu a cidade não foi a pobreza, não foi a miséria, não foi o racismo, não foi nada disso. Sabe o que destruiu a cidade? A libertinagem. A sociedade hoje quer viver de forma libertina. Nós que somos conservadores,
somos atacados pelas militâncias progressivas. Nós somos taxados de antiquadro, não, essa coisa, esse papo de conservador. Eu assumo, eu sou conservador mesmo. Do jeito que eu aprendi dos meus pais, do jeito que eu aprendi na Bíblia, é o jeito que eu creio, pronto, final. Veja que no Rio de Janeiro, quem ganhou? Exu. Quem ganhou em São Paulo? Iemanjá. Não foi? E tem crente que vai para a avenida. E tem crente que põe lá, não, vamos assistir, que é só uma exibição de dança. É uma coisa cultural. Cuidado, hein? Cuidado que no inferno está cheio de pessoas culturalmente, politicamente corretos. Verso de número 22. Enquanto os dois anjos saem da casa de Abraão rumo a Sodoma, o texto diz que o patriarca Abraão, ele permanece na presença do Senhor, ou seja, os anjos vão até Sodoma e Gomorra para destruir a cidade, mas o Abraão assume o seu lado intercessor e permanece na presença do Senhor. Ele vai entrar numa batalha com Deus. Ele vai interceder pelos poucos justos que ainda vivem nessa cidade. Porque toda cidade, meus irmãos e irmãs, por mais corrompidas que seja, sempre tem ali um remanescentezinho fiel. Sempre tem. Por isso que o Abraão precisa se agarrar ao Senhor. Eu estou vendo que os anjos vão destruir a cidade, então não foi à toa que Deus veio me visitar. Já que Deus me visitou, me deu essa liberdade de interagir com Ele, então eu vou interceder pelos poucos justos que ainda vivem em Sodoma e Gomorra, com a finalidade de poupar a vida deles, porque os anjos saíram com a missão do juízo. Às vezes, seu marido ainda está vivo, seu filho ainda está vivo, às vezes nós ainda estamos vivos porque tem muita gente intercedendo por nós, viu? Muita gente que às vezes você nem sabe, nem conhece. Verso de número 23. Abraão propõe a Deus que no futuro todos sejam preservados, que Deus não tome partido só pelos perversos, mas que Deus pense também nos justos daquela cidade. Esse é o papel do intercessor. Ele crê que Deus jamais vai condenar o injusto, o ímpio, com o justo. Irmãos, todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Todo lugar tem ímpio. A gente é obrigado a conviver. Você não tem clientes ímpios? Você não tem familiares ímpios? Você não tem vizinhos ímpios? Tem ímpio que você até se dá bem, não é verdade? Se relaciona bem, de forma respeitosa. Tem ímpio que não dá nem para chegar perto. Então, o intercessor, ele apela para o caráter justo de Deus. Deus, por favor, não destrua essa cidade. Tem ali gente boa. Deus olha para essa festa de carnaval, né, no Brasil, né? Aí vê Iemanjá e Exu sendo adorados, reverenciados e aplaudidos em pleno horário nobre. Já era motivo para destruir, mas não destrói, sabe por quê? Porque a igreja está em pé orando por essa nação. Porque ainda tem muita gente boa. Tem parada gay, tem parada disso, tem parada daquilo, tem festa carnal, tem
estão tentando legalizar o aborto, estão tentando liberar a cannabis, a maconha, estão tentando, os progressistas, eles querem deixar a sociedade do jeito que o diabo gosta. Mas, graças a Deus, porque sempre tem os intercessores. Já estou terminando, no verso de número 27, disse mais Abraão, olha que Abraão, ele é ousado ao atrever-se em falar insistentemente com Deus, ao mesmo tempo ele reconhece a sua humildade, porque ele é pó e si. Uma coisa precisa ficar bem clara aqui no texto. Insistir com Deus não significa que você deve dar ordens a Deus, que você deve mandar a Deus, que você deve desafiar a Deus. Porque tem crente que são meio que xaropes, lunáticos, acha que insistir com Deus é ir para cima de Deus, parecendo um pitbull, assim, vou brigar com Deus, Deus tem que fazer, se o senhor não fizer, eu paro de ir na igreja, eu paro de dar o meu dízimo, eu paro de fazer. Aí começa a querer, aí é uma briga que você vai perder, cara. Não é assim não. Abraão lá, Senhor, eu sei que eu fui atrevido, eu sei que eu negociei com o Senhor, mas eu sou o pó. Na relação com a divindade, eu sou a cinza. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então ele é humilde. Ele é humilde. Seus pedidos, a sua intercessão, são apresentadas com um coração dolorido. Por isso, várias vezes no texto ele pede e ele fala, não se ire o Senhor. Senhor, não se ire comigo. Só mais essa pedida. E para finalizar, verso de número 33, o Abraão cessa de falar, o Senhor se retira e ele volta para o seu lugar. Ou seja, o final da história vocês conhecem. Essas cidades foram destruídas. Os anjos. O povo foi longe demais, irmãos. O povo foi longe demais. As únicas que foram poupadas, as únicas vidas que foram poupadas foram as que estiveram debaixo da intercessão de Abraão. Então, qual foi o propósito da visita de Deus na casa de Abraão? Fazer dele um pedagogo, educador, ele deveria ensinar as futuras gerações e fazer dele um intercessor para que as poucas vidas fossem preservadas. Esse foi o propósito. E como não se viu ali qualquer sinal de arrependimento, o juízo então foi inevitável.